começar me apresentando. Meu nome é Manuela. Meu nome é Jamile. Nós somos alunas do segundo ano do ensino médio, daqui da Escola Silveira Martins, da turma 125. Estamos aqui hoje para a realização do nosso podcast, que se chama Pode Falar. E o assunto de hoje é o novo ensino médio. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Pode começar. Eu sou o Thiago, eu vim aqui representando um aluno da Escola Silveira Martins e eu vim aqui dar voz aos alunos da escola. Eu sou a Mirielle Rodrigues, sou coordenadora regional de educação, na abrangência aqui de Bagé, que pega 7 cidades, temos 58 escolas e 18 mil alunos. Eu sou a professora Dinorá, eu sou a supervisora pedagógica do ensino médio da Escola Silveira Martins. Eu sou a professora Lisete Dias, sou professora da Unipampa, minha formação é física e formação de professores, tanto na graduação quanto no mestrado em ensino também. Bom, meu nome é José Arthur, sou professor no Colégio Auxiliadora, aqui em Bagé, e trabalho com os itinerários formativos, coordenando a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, por ter disponibilizado o tempo para vir aqui para debater sobre esse assunto tão importante que está afetando os alunos, professores e, enfim, né? Pode falar um pouquinho. Pode Falar, como a gente disse anteriormente, é um projeto que está sendo desenvolvido na disciplina de linguagem na construção de projetos. O objetivo é dar voz aos alunos, aos estudantes, a respeito de assuntos que estão em alta, que nos afetam diariamente no nosso convívio, nossa vida escolar. E o assunto que foi levantado nesse trimestre foi a respeito do novo ensino médio, né, dessa nova proposta, e a forma como ela está nos afetando. Acima dessa ideia, nós elaboramos um questionário de opinião para professores, alunos, equipe diretiva e outros, completamente anônimo. Tinham perguntas de sim ou não, perguntas de intensidade, perguntas dissertativas, e nós espalhamos ele através do Google Forms. Nós passamos aqui na escola, do Silveira Martins. Nós somos a Luiz Mércio também, com QR Code, link, e além de alguns outros grupos de WhatsApp que nós conseguimos espalhar para outras escolas. Aqui está a pesquisa, se vocês quiserem ver, a gente tem aqui dos alunos, dos professores e outros. Em relação à nossa pesquisa, a gente teve uma das perguntas, que inclusive está aqui, acerca do quão informados os alunos estão sobre o novo ensino médio. E apenas 10% afirmaram que estão muito informados sobre o novo ensino médio. Então eu queria conversar contigo, senhora Mirielle, em relação a isso. Por que a senhora acha que está acontecendo tanta desinformação, né, dos alunos? E já que eles estão mal informados, se a senhora poderia explicar qual é a proposta, por que foi aplicado, por que resolveram implementar o novo ensino médio, há quanto tempo está sendo feita essa mudança, né? Certo, então assim, essa mudança vem de um formato federal, então teve uma mudança a nível federal de implementação de ensino médio. Então, o Estado, ele segue normas federais, então nós não temos autonomia de simplesmente não fazer, é uma lei, a gente cumpre, né? Então, em meados de 2018 se aprovou essa lei, 2017, 2018 se aprovou a lei e tinha um tempo de implementação e nós começamos a implementar ela com escolas pilotos em 2019, 2020, na realidade começou-se o processo em 2019 para 2020, até a implementação total na nossa rede. Dentro disso, dentro dessa mudança de legislação, quando muda a lei, às vezes tu tem que esmiuçar essa lei. Como vai acontecer? Então, tem a lei, bom, como é que vai acontecer? Isso não aconteceu a nível federal. Só tem a lei e não foi dito para nenhum dos estados como iria ser feito. Cada estado, por sua vez, interpretou a lei de uma forma. Então, a gente interpretou a lei de uma forma e começou a aplicar. Isso aconteceu meio que solto, assim, não teve um direcionamento a nível federal de todo mundo trabalhar da mesma forma, todo mundo pensar da mesma forma. E entramos na pandemia, teve todo um apagão da pandemia, que foi um horror. Então, vocês são reflexo de uma educação que vem da pandemia e que teve uma implementação do ensino médio na pandemia sem norteamento federal. Então, o novo ensino médio teve falhas? Teve falhas em todos os aspectos. Hoje, desde o ano passado, na realidade, teve um congelamento do novo ensino médio.
Para quê? Para que possa se pensar o que deu errado e tentar traçar uma trajetória a nível de Brasil, porque isso impacta diretamente no Enem. Sim. Então, o Enem é uma prova que é feita a nível federal. Bom, cada estado fez o seu jeito, com as suas trilhas, cada lugar criou o número de trilhas que queria, porque não tinha um direcionamento. Então, aqui nós tínhamos em torno de 24 trilhas que poderiam ser escolhidas. Bom, 24 trilhas é um montante enorme para resultar no Enem. Então, se parou, a nível de federal, parou para se ver o que estava sendo feito, para aí sim se reformular. Então, a gente está exatamente nesse momento de parada, de pensar e de sair uma documentação a nível federal. Bom, isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando certo. Então, a gente está nesse... Historicamente, é isso que está acontecendo. A gente está vivendo a história. O ensino médio tem coisas boas? Poderia continuar como era? Eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente convive com os alunos diariamente. Vocês mudaram, os alunos mudaram. O que nós aprendemos não cabe mais nos dias de hoje. Se eu fizer os alunos aprenderem como eu aprendi, vocês vão dizer que a aula é chata, que não dá mais, que é da idade da pedra lascada, vão querer até que eu dizer para mim que vão trazer uma pedra para vocês escreverem, né? Então, a educação do formato que era o ensino médio já não dava mais, já estava ultrapassado. Bom, o jeito que se mudou, existem formas e formas. Concordo plenamente? Não, porque a gente está passando por uma mudança. Então, os alunos, a base comum que vocês falam, a base comum curricular, não tá, também concordo que tem que ser revista, mas estamos revendo neste momento. Então, eu acho que a desinformação dos alunos foi muito em função disso, foi largado para fazer sem as pessoas saberem o que tinham que fazer. Assim, as formações foi muito pontual, cada uma tentando fazer, os professores foram se adaptando a uma realidade como deu, porque não tinham norte, não tinham direcionamento. E mudar uma cultura é muito difícil, principalmente quando muda para os mais velhos. Então, nós professores fomos ensinados a aprender, ensinados a ensinar de um formato, ensinados a fazer só daquela forma. Quando a gente é desafiado a sair da nossa zona de conforto, porque imagina, eu estou há 15 anos, estou há 20 anos na educação dando aula do mesmo formato. Quando eu sou desafiado a mudar, não é que eu não saiba mudar, mas me incomoda, me desacomoda, eu tenho que voltar a estudar. E isso causa uma insatisfação muito grande. E essa insatisfação muitas vezes respinga no aluno. Porque o professor às vezes fala, eu não consigo, eu não sei fazer isso, né? Então passa para o aluno como se ele não soubesse aquele assunto que está sendo dado. E talvez ele não saiba, mas ele pode buscar. Nenhuma profissão do mundo se formou e está formado e não tem mais o que aprender. E o professor é a mesma coisa. Nossa categoria, e uma crítica para a nossa categoria, os universitários já são mais à frente, assim, mas a nossa categoria de ensino básico, quando a gente se forma e vai dar aula, a gente acha que é sempre a mesma coisa. E às vezes esquece que tem que estudar, né? Muitos seguem, mas assim, alguns têm uma limitação. Eu já sei fazer isso, já faço há muito tempo. Isso é o discurso que a gente ouve dentro da escola, né, de Norá? Isso, quem está dentro da escola faz isso. Mas nenhuma profissão tu pode parar de estudar. Nenhuma. O médico está sempre estudando, o engenheiro está sempre estudando. Por que o professor não tem que estudar? Por que o professor não tem que se adaptar à nova realidade? Por exemplo, pega a engenharia. As construções mudam a cada ano. Se o engenheiro não estiver estudando para se adaptar à nova, o que o cliente, o que as pessoas querem da engenharia, ele vai ficar sem trabalho. E o professor é a mesma coisa, só que nós temos uma cultura de mudar aos poucos, ou saber que a gente já sabe. Então, o nosso público, os professores, são mais resistentes a essa mudança. E o que respinga diretamente no aluno. Claro, com todo esse contexto que eu falei para vocês. Eu vou parar de falar, porque eu falo demais. Essa é uma das questões, né? Do professor ter chegado muito sem informação do que ele estava passando. A gente tem muitos professores, isso é uma questão mais para baixo que eu ia abordar depois, mas posso abordar agora, já aproveitar que a senhora falou.
A gente teve alguns professores, a gente conversou com a maioria dos professores aqui da escola, nas aulas, a gente conversa bastante sobre assuntos fora do cotidiano das aulas, né? E a gente conversou muito sobre isso, sobre o novo ensino médio, foi um assunto muito abordado. E nisso a gente viu que muitos professores não tinham nenhum norte mais ou menos do que eles estavam passando, e aconteceu muito de professores, por exemplo, darem aula de exatas e acabarem caindo numa trilha de humanas, por exemplo, e aí tinham apenas uma matriz referência do que eles tinham que dar, mas tipo um norte de fato para o que eles têm que fazer e tal. E eu concordo que eles têm que estar sempre estudando e inovando e mudando, mas foi algo que realmente caiu no colo deles, assim, uma bomba, e aí vai ter que dar uma trilha. Foi algo que caiu assim do nada para eles. Numa matriz antiga de educação, as antigas, tinha muito esmiuçado, conteúdo, o que tinha que dar, tudo ali muito detalhado, né? Nessa matriz, ela é mais subjetiva. Ela tem uma ementa que nem na universidade, né, professora? Tu tem uma ementa que tu vai seguir, ou seja, um direcionamento, um pensamento. E nesse pensamento, o professor tem mais autonomia de criar. Então, tu não limita tanto, tu faz com que o professor, e aí tu vê os bons professores se dedicando, estudando, aprendendo, criando em cima daquela ideia. Porque a gente fala em ideias, em desenvolver habilidades. Então, a habilidade não é só, por exemplo, pega a matemática, não é só saber as 4 operações. A habilidade está longe de saber fazer a operação da conta. A habilidade está muito maior, é saber tu pensar o como tu fazer. Se um aluno sabe o pensamento, por exemplo, uma situação, um problema, se ele consegue resolver, não interessa o jeito que ele fizer a conta, ele resolveu. Ele pode contar nos dedos, ele pode fazer bolinha, ele pode fazer do jeito que ele quiser, mas a resposta ele vai ter. Então, isso independente de ser matemática ou qualquer área. Então, a ementa faz com que isso abrange também para o professor. Então, é uma mudança de comportamento, entende? De entendimento, de se desarmar, de se abrir para o novo também. Porque vocês percebem assim, alguns professores que entenderam a lógica, que se abriram, conseguindo fazer coisas diferentes, conseguindo trazer matérias diferentes, coisas que é interessante para vocês. Num outro formato, esse podcast que vocês estão fazendo hoje não existiria. Ou existiria de uma outra formato, ou um formato muito simbólico de algum professor tentando fazer algo diferente. Isso é uma coisa de vocês se empoderam, vocês falam, então é diferente. É o que a gente quer hoje do aluno, que ele se empodere, que ele saiba falar, que ele saiba argumentar, que ele saiba pensar. Hoje é isso, assim, hoje a gente não quer alunos que reproduzam, sabe, sistematicamente. A gente quer alunos que pensem, sejam criativos, pensantes, autônomos. Então é isso que é a roupagem do novo ensino médio. A essência, né? É uma ideia muito boa, E só complementando o que a coordenadora disse, que falou tudo com muita propriedade, porque é uma coordenadora que está dentro das escolas, ela vivencia toda essa realidade que a gente está passando. Por exemplo, a própria professora que está coordenando o projeto de vocês, a área de formação dela é de Química, né, Melina? Sim, e ela está coordenando o projeto. Por quê? Porque a Melina, ao se formar na graduação, ela também fez projetos. Então, ela tem habilidade para fazer outras coisas do que não somente dar Química. Então, quando o professor está fora da área dele de formação, ele tem capacidade, tudo que a Mirielle falou é muito pontual e perfeito. Por quê? Nós, professores, nós temos uma graduação, né, na área que a gente escolheu, mas nós somos profissionais, nós não podemos parar de estudar. Né? Então, assim, é como um médico que tem a formação clínica geral. Né? Às vezes a gente diz, a gente vai no SUS, o médico não levantou o olho para nós, o médico não fala. O professor também tem que levantar a cabeça, se profissionalizar, estudar e encarar o magistério como uma profissão. Então, às vezes, a gente não é valorizado, a gente não é respeitado. Enquanto nós não nos respeitarmos e não nos reconhecermos enquanto profissional da educação, ninguém nos valoriza. Então, uma coisa assim que eu sempre falo na questão dessa valorização, que é uma das grandes queixas dos professores, a valorização, enquanto nós não nos reconhecermos e não nos comportarmos como profissional da educação, o aluno não respeita, pai não respeita, governo não respeita e a sociedade não respeita. Então, nós temos que nos imbuir da nossa profissão, ter orgulho de quem somos e mostrar quem somos. Nós não podemos entrar na sala de aula como os coitados do governo que estão lá
foram dar uma coisa que não sabiam, sofredores. Não, eu sou um professor que fui imbuído de uma missão que eu não conhecia e eu estou me preparando para isso. Eu estou estudando para ser o melhor professor. Então, e isso é para qualquer profissional. Eu posso ser o faxineiro do mercado, mas eu vou ser o melhor faxineiro. Eu vou ser o faxineiro de destaque, aquela área que é do meu cuidado vai estar perfeita. Né? Então, isso a gente tem como profissional de qualquer área se imbuir. Eu não estou acomodado, não é porque eu estou num concurso, porque eu estou num contrato, que eu estou com a vida tranquila, vou lá, dou qualquer coisa, cumpro a minha hora. Não, ainda mais nós que lidamos com pessoas em formação. Qual é o meu tempo? O meu tempo é o de hoje. Eu não posso pensar na formação que eu tive bancária lá. Então, eu tenho que estar olhando para os jovens de hoje. A maioria das profissões que eu tinha na época que eu me formei nem existem mais. E tem outras que eu nem sei e que vão chegar. Sim. E eu não posso estar com o meu aluno lá no copia e cola. Claro. Né? Então, eu preciso fazer isso que a professora de Química está fazendo com vocês. Fazer vocês pensar, fazer vocês pesquisar. É ciência, educação é pesquisa. Educação é construção de conhecimento. Sim, claramente concordo com tudo que a senhora falou. Mas, por exemplo, na aplicação de vestibulares, nós temos toda essa questão conteudista, né? De responder questões acima do conteúdo que nós temos. Talvez essa mudança, tanto pelos professores estarem nos trazendo mais autonomia, essa mudança, como a senhora disse anteriormente, de ser diferente em cada estado, como isso poderia realmente nos afetar no Enem e outros vestibulares, porque estamos tendo outros rumos agora, outras visões. Eu acho que o que ela quer dizer é, tipo assim, o Enem nos foi dito que ele iria mudar, né? E ele não mudou. E não só o Enem, mas também a questão de outros vestibulares. Meu exemplo, eu pretendo fazer o vestibular para o UFPEL. E eu estou tendo que fazer um curso extracurricular porque eu sinto que a base que a escola está me dando não é o suficiente para passar neste concurso. E eu acredito que o que aconteceu com a implementação do novo ensino médio foi dificultar mais ainda essa dificuldade que a gente já tinha um pouco com a escola. Principalmente pela questão da carga horária. A gente teve uma diminuição drástica das aulas de geografia, aula de história, aula de química. A gente tem 1 hora aula por semana, enquanto as outras matérias de trilhas, a gente tem muitas horas aulas. Como a Dinora falou, é para o aluno ter um caminho, né, aonde seguir. Mas isso, com base na realidade que a gente vive hoje, que é de vestibulares e o do Enem não mudado, né, do Enem como segue dessa forma, acabou dificultando muito pra gente conseguir fazer a realização desses vestibulares e do Enem, né? Então, como eu perguntei anteriormente, se ele iria mudar, como é que tá essa... Então, o Enem, lembra que eu falei que teve um bloqueio, um parar para pensar? Sim. O Enem também parou para pensar. Então, por quê? Porque esse ano, se eu não me engano, o ano que vem, alguma coisa assim, teria que ter um Enem já diferenciado, já diferente dentro das trilhas. Mas vocês pensam, aqui no estado eu tenho 24 trilhas. Agora diminuiu um pouco, mas começou com 24 trilhas. São Paulo tem sei lá quantas mil trilhas. Como que eu faço um Enem com tantas trilhas? Sim, exatamente. Essa é uma das questões. Isso foi um questionamento dos estados para o federal, que não fez esse movimento para organizar. Então, o que com a troca de governo aconteceu? Parou, reviu, para tentar alinhar, para possivelmente fazer um outro formato de Enem daqui a um tempo. Esse vai continuar com as áreas de conhecimento, do formato que já vinha acontecendo há alguns anos. Com essa mudança, vocês estão sendo prejudicados? Talvez, porque vocês não vão ter tudo que vocês precisam e não vão ter a trilha adequada. O que o governo tem tentado fazer? Fazer os cursos pré-ENEM, que é disponível no YouTube para todo mundo assistir, que é dentro das áreas de conhecimento para o ENEM. Então, a gente está tentando suprir uma falha que pode ter acontecido por uma falta lá no federal. Porque o Enem não é responsabilidade nossa, né, do Estado. O Estado não faz o Enem. Se a gente fosse fazer o Enem, a gente faria estilo SAEB, que vocês fazem, né, as provas de avaliação, que seriam bem dentro do que a gente está trabalhando. Mas não é nós que fizemos, então a gente não tem interferência direta. O que a gente tenta é solucionar um problema de uma defasagem que não é nossa.
Se nós tivéssemos um alinhamento, vai ter 5 trilhas, essas trilhas são para todo o Brasil e terão 5 Enems, 5 provas de Enems diferentes. Cada um vai escolher a sua trilha para fazer. Bom, isso seria o ideal, mas nós não temos o ideal. Então a gente está tentando quase que tapar os furos de uma peneira com conta-gota, com o super bonder, sabe? Tapando assim. Não resolve, não resolve. Vocês são a geração que está vivendo a mudança. E é sempre a geração que vive a mudança é a que mais tem defasagem. Porque cada mudança demora a se acomodar os muganguinhos na carroça. Então, é isso. Acho que tem defasagem? Tem. Mas acho que vocês têm também a capacidade de estudar, a capacidade de procurar. Hoje a internet está aí com todo o material. Hoje não estuda, não é quem não tem dinheiro para pagar um curso. Hoje não estuda quem não quer, porque material tem. Hoje, se tu colocar na internet, se tu usar a internet para o teu benefício quanto aluno, não ficar só no TikTok, nas redes sociais, tu tem esse conhecimento, ele está lá. Se tu pesquisar no YouTube, tem muita aula legal para assistir, muita coisa boa. Bom, eu estou com dificuldade em física, eu acho que física tem pouca matéria. Bom, vamos usar esse horário que a gente tem na internet para coisas boas. Então, a gente tem também, a ideia é que o aluno também seja um bom pesquisador e vá atrás do seu conhecimento. Bem? Os outros não vão monopolizar. Eu só queria complementar para não ficar com uma visão do peso do professor, que isso que a Mirielle disse assim, é um processo desde 2017, começou com escolas piloto, né? Depois houve uma mudança, veio a pandemia, e tudo isso que ela falou foi o que a gente passou para vocês. 24 os alunos que estão no 3º ano agora, eles tiveram que escolher entre 24 trilhas, que a gente recebeu as informações, acho que lá em outubro, para nós podermos nos apropriar rapidamente daquilo ali, para passar para os alunos, apresentar para a família, para os alunos, para eles escolherem no final do ano, já ali na matrícula, e para começar o ano na... Essa era uma das perguntas que eu tinha para a senhora, como é que chegou na escola, que o novo ensino médio seria implementado? E aí, dentro da escola, tem uma outra estrutura administrativa que a gente tem que pensar. Nós temos trabalhadores que têm uma carga horária de trabalho que precisam ser respeitada para ele não perder o emprego. Então, o professor também fica com a corda no pescoço, ou tu pega ou tu sobra, né? Então, a pessoa se propõe a pegar. Aí é que eu digo, onde a gente entra a questão do profissionalismo. Eu peguei, agora eu tenho que assumir essa criança, tenho que estudar, né? Então, isso chegou assim e a gente passou para os alunos, olha, vocês escolham, que depois quando vocês chegarem lá no Enem, que agora esse ano vai ter, vocês vão escolher por área, não sei o que, mas não aconteceu. Mas a gente também não sabia que não ia acontecer, né? A gente vai passando as informações conforme vão chegando. Vocês que estão no 2º ano, já foi um pouquinho melhor do que esses que estão no 3º, porque diminuiu para 10. Então, condensou mais um pouquinho, mudou, foi uma proposta menor, assim, de poder ter isso aí para vocês. Sempre vocês têm o site lá do Novo Ensino Médio, que vocês têm acesso, todo aluno tem acesso para poder se informar e tal, e a escola foi informando. Foi um pouquinho melhor do que os que estão no 3º, mas não 100%. Penso que neste ano melhorou bastante com as eletivas. Então, eu acho e digo sempre para os alunos, agora a gente teve a conclusão da primeiro trimestre das eletivas, né? Digo, vocês estão tendo uma oportunidade que os alunos que estão no 3º não tiveram. Vocês têm o ano inteiro para trabalhar as trilhas pré-itinerário e conhecer cada uma delas, o que vocês vão poder dar continuidade de estudos. Os que estão no 1º ano agora. Então, está dentro da carga horária deles, de aula, uma boa carga horária, aquilo que vocês fizeram só lá no finalzinho do ano, que a gente passou, apresentou, fizeram as atividades, conheceram, mas tudo uma coisa muito rápida, assim, muito, apesar de saber, porque até nós estávamos comentando antes, que às vezes a gente está vendo as mudanças, como isso que começou lá em 2017, mas parece que nunca vai chegar para nós. Então, às vezes, quando a gente fala, passa na aula e diz, olha, vocês olhem no site, tem isso, está acontecendo. Olha, mas é lá no fim do ano, e o fim do ano chega rapidinho, e tem que fazer a escolha. Mas esses que estão este ano já estão num outro processo. Eles vão ter durante todo o ano, eles estão tendo aula, vão ter vivência, vão fazer trabalhos, vão fazer pesquisa, para poder chegar com uma maturidade melhor lá no final do ano para escolher a trilha. Muito bom, ótimo, essa mudança foi boa. Vamos ver o que vem agora de novo. E essa questão das avaliações externas
precisam mudar para se adequar. Sim, isso levando em consideração que é uma escolha um pouco precoce, às vezes, escolher uma trilha em uma área de conhecimento, quando nós estamos no auge da adolescência, nós não temos completa certeza do que a gente realmente quer para o futuro. A senhora, como trabalha em universidade, deve saber que alunos trocam de curso, trocam de área às vezes, e isso poderia gerar uma certa defasagem. Pode acontecer que o aluno escolha uma trilha, que foi nos dito no primeiro ano que quando a gente escolher uma trilha, ela é meio que definitiva. Se tu mudar, tu pode ter uma defasagem, né? Isso é real. E isso é muito complicado para um aluno que tem 16 anos e tem que escolher meio que o futuro dele. Porque se ele escolher uma trilha, ele tem que fazer o Enem daquela trilha, consequentemente seguir naquela área, né? Então é uma... Antes, né? Isso nos pressiona bem antes do tempo que a gente... Exatamente. Isso, agora eu vou falar um pouquinho com o José Arthur. Eu quero saber como é que está funcionando as trilhas lá na sua escola, como é que está sendo aplicada. O senhor leciona alguma trilha? Sim. Da nossa parte, né, eu acabo vivendo uma outra realidade. Também vocês me convidaram para falar da realidade do ensino privado, né? Quem coordena o ensino privado aqui no estado é o Cinep, né, RS. Então a gente tem toda uma relação que é posta pelo Cinep. O Cinep buscou algumas situações para que a gente pudesse se aprofundar nas trilhas, se aprofundar de todos esses processos, especificamente nós professores, falando como professor, né? E a partir daí a rede salesiana, que é a qual eu pertenço, né, a Rede Salesiana Brasil, acabou proporcionando vários cursos para que a gente pudesse conhecer a BNCC no primeiro momento, porque a Base Nacional Comum Curricular ela é fundamental para todo esse processo de implementação do novo ensino médio, né? E a partir daí as ideias já começam a surgir. Na medida que a gente está se formando, a gente já começa a pensar, vamos fazer por esse caminho, por aquele caminho. E na minha escola, na Auxiliadora, eu tenho, graças a Deus, a minha coordenadora lá é a Aline Brocecevis, que ela nos dá a possibilidade da gente ter liberdade de criar, ela nos dá essa liberdade. Então, a professora falou das ementas, né? Dentro da área de ciências humanas eu montei as ementas das disciplinas, dos componentes curriculares que a gente está trabalhando agora, tanto em trilha, né? Nós temos uma trilha de linguagens e ciências humanas, que é um caminho que os nossos alunos perseguem lá no nosso novo ensino médio, e uma trilha que vai agregar matemática e ciências da natureza. Fora essas duas possibilidades de trilha, tem as unidades curriculares eletivas, né? Então, no primeiro momento, nós apresentamos para o nosso estudante o que nós chamamos lá de CPFA, né? Construindo Projeto Futuro Acadêmico. Todas as 4 áreas do conhecimento apresentam os seus projetos, né? Como é que eles vão trabalhar ao longo do ensino médio, e a partir daí a gente vai desenvolvendo. No meu caso, eu já apresento logo de cara ali os 2 caminhos que a gente segue na unidade curricular eletiva, que um é mais voltado para direitos, né? E o outro é mais voltado para a comunicação. Então, a gente já apresenta podcast na CPFA, a gente consegue fazer essa apresentação para eles do podcast de como que vai funcionar os direitos a partir de júris simulados que nós montamos já na CPFA, né? Então, logo na sequência, depois, se eles escolherem o itinerário de Ciências Humanas e Linguagens, eles vão ter que construir o nosso jornal do colégio, que já existia antes da trilha. Antes do novo ensino médio nós já tínhamos o jornal da escola, que era composto por estudantes que buscavam por eles mesmos, de forma facultativa, em horário extraturno, trabalhar dentro do jornal. Agora a gente tem hora-aula para trabalhar o jornal, então para nós foi muito bom, porque a gente fazia isso fora do nosso horário, inclusive, e agora eles têm essa possibilidade. Além de depois a gente mostrar para eles os direitos humanos, direitos ambientais, direitos da pessoa com deficiência. A área de inclusão a gente trabalha bastante já no 2º ano, e lá no 3º ano do ensino médio praticamente metodologia de pesquisa, iniciação científica e direitos humanos, né? Sempre atrelado aos direitos humanos. Isso na nossa área de humanas, né? Mas a professora Laísa, lá de matemática, que também acho que trabalha aqui nessa escola, ela também trabalha bastante a questão da impressão em 3D, toda a parte de estruturação dos mecanismos ali, das tecnologias matemáticas, né? Ela vai apresentando. O professor Igor lá nas Ciências da Natureza também, a professora Thaís na área de linguagens, ela também tem toda a parte de análise de discurso, linguagens, enfim, cada professor acaba tendo essa liberdade para montar o seu itinerário. Agora, claro, tivemos 2 momentos, né?
E essa que eu acho que é uma grande dificuldade, né? O momento pandêmico, onde foi um processo que eu acho que foi difícil para todos, né? Independentemente, mas acabou que as escolas privadas conseguiram superar esse momento de forma mais rápida do que as escolas públicas, né? Isso é natural, a gente sabe que acontece sempre assim. O público às vezes custa porque precisam das legislações, precisam de alguns processos que são anteriores à aplicação em sala de aula, né? Então o privado acaba se estruturando de forma mais rápida. Nós ficamos ali no Auxiliadora talvez 15, 20 dias sem aulas online, e aí já em 20 dias nós já estávamos na casa dos nossos estudantes, entrando através da internet com carga horária para que eles cumprissem na frente do computador, o que Theo não achava bom, porque a gente ficava praticamente toda manhã na frente do computador, nós enquanto professores e o estudante também, mas se cumpria uma carga horária de 5 períodos na frente do computador. Isso a gente fez na pandemia, enquanto as escolas públicas ainda estavam trabalhando com o Google Class. Então a gente trabalhava, além do Google Class, a gente trabalhava em sala, aulas síncronas e assíncronas, né? A gente trabalhava direto, como se a gente estivesse no colégio. Então isso nos deu um ganho de tempo e uma menor defasagem, digamos assim. Isso eu acredito também. Mas também, como disse a professora, daqueles estudantes que quiseram, né? Porque estudantes que não queriam, tanto faz, a gente está no síncrono ou no assíncrono, eles não cumpriam com o papel deles. Essa é uma característica que eu acho que é fundamental para esse novo ensino médio. O setor econômico também, né, que é uma realidade totalmente descolada do público. Exato. Porque a internet na pandemia era um grande problema dentro do público, não é que a gente não conseguisse entrar nas salas, as internets não aguentavam a permanecer, porque dados móveis você sabe que gasta mais rápido. Então essa diferença econômica foi gigantesca, se ampliou na pandemia. Se ampliou na pandemia e aí a gente chega... E agora a gente chega nesse processo do novo ensino médio que não é diferente. Não é diferente, porque, claro, a gente reconhece que os professores estão tendo que se adaptar, os professores estão tendo que se desacomodar, mas os professores são muito mal remunerados aqui no Brasil. E a gente não pode também perder de vista isso. É algo que é inegável. A nossa hora-aula aqui, ela vai ser 20%, 30% de uma hora-aula de um professor no Canadá. Então, lá no Canadá, eles estão implementando metodologias novas, ativas, mas eles estão tendo tempo também para pensar essas metodologias novas, essas metodologias ativas. Enquanto que no Brasil, a gente faz como a professora disse. O Brasil, o governo federal está fazendo de um jeito e o governo do estado está fazendo de outro jeito. E aí não existe uma conexão. E quem é que paga por isso? Os professores, que caem no colo dos professores. Infelizmente, a gente acaba tendo que se acomodar, se desacomodar e buscar, mesmo com uma remuneração inadequada, e para não dizer péssima, perante outros países, e os estudantes que acabam sendo o objetivo, né? O objetivo é chegar no estudante e fazer com que o estudante se engaje. Mas como fazer um estudante se engajar se há pouco tempo atrás os professores estavam recebendo salário parcelado? Então também tem essa situação. Como que eu faço? Eu tenho empréstimos em casa, tenho que dar comida para os meus filhos e ao mesmo tempo eu tenho que criar uma metodologia nova para os meus estudantes terem engajamento na minha sala. Saiu uma pesquisa hoje no Folha de São Paulo, hoje de manhã, 70% dos estudantes, isso foi perguntado para os professores, tá? No Folha de hoje, 70% dos estudantes, nas respostas dos professores, não tem engajamento. Não existe comprometimento dos estudantes nem também dos pais com relação aos processos que são implementados na escola. Então, os professores também estão buscando, mas também tem o outro lado. Vocês sabem, a gente sabe, a gente tem 20, 30, 40 alunos às vezes na sala de aula e aqueles 40 alunos, tu vai contar talvez nos dedos de uma mão os estudantes que de fato estão querendo fazer algo diferente. Aqui é um exemplo super positivo, estou testemunhando algo que eu acho admirável. Eu adoro isso. Estou dentro da minha escola, que eu estudei aqui no Silveira Martins, sou estudante aqui do Silveira, vim várias vezes aqui nesse auditório e estou vendo vocês trabalharem de uma forma que é o sonho da gente, que vocês construam, que vocês criem. Essa aprendizagem de vocês ela é significativa, vai servir para o resto da vida de vocês. Então isso é algo que nós queremos, mas esse não é a regra ainda. Essa é a exceção. E a gente vai precisar fazer muito movimento para que isso se transforme em regra, que vocês se transformem
em regra, naquilo que a gente propõe. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente não pode deixar de lado que a gente teve um governo ali atrás, que foi o governo do Temer, né, que implementou esse novo ensino médio, numa situação totalmente inadequada, num momento totalmente inoportuno. Aí depois a gente teve um governo do Bolsonaro, que teve ali 2, 3 ministros da educação, um atrás do outro, e alguns afastados, inclusive, por escândalo. Aí agora a gente chegou no governo Lula que pelo menos alguém teve uma lucidez de dizer, não, para um pouquinho, vamos rever o que a gente está fazendo, vamos, quem sabe, vamos começar de novo. Mas e o que a gente já fez até agora, ou melhor, o que a gente deixou de fazer até agora? Então, os processos políticos e democráticos aqui do Brasil, eles são muito negativos, são péssimos para nós, professores, para as coordenações e também para os nossos estudantes. Aliás, a gente ter um governo do Estado trabalhando de um jeito e um governo federal trabalhando de outro, aí é que a gente vê como que as coisas não vão surtir efeito. Talvez num modelo em que o Estado pudesse abraçar isso, nós estaríamos no outro patamar. O governo do Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, se a gente colocar os 27 estados da federação aí, talvez seja um dos que pior remunera professor hoje, e além de ser um dos que piores remunera professor, é um dos estados que está no fim da fila, no que diz respeito a estados da federação. Então nós temos os estados do Nordeste pagando bem, com estrutura, e nós que éramos os exemplos para os estados do Nordeste, hoje estamos tendo que aprender com eles. E que bom que a gente vai aprender com eles, e tenho certeza que a gente vai conseguir, porque nós superamos tudo. Gaúchos vão superar tudo. Com o que ele disse, acho que grande parte do descontentamento do aluno não vem exatamente das trilhas. Mas, por exemplo, como a gente fez a pesquisa, 85% dos alunos não gostam da carga horária que a gente tem. Eu acho que toda a ideia é essa do nosso projeto e de todas as disciplinas que vêm nessa nossa trilha é muito boa, a ideia é muito boa. Mas está proporcional com o estudo que a gente precisa para o Enem? E a gente tem o Enem, que é o nosso principal objetivo na saída daqui, e aí a gente tem carga horária de História, Geografia, Física e Química, 1 hora na semana. E aí, como que a gente faz no Enem? Os professores conseguem trazer isso pra gente 1 hora? Não é culpa dos professores, é culpa da hora mesmo. Assim, ó, só para reforçar o que tu está dizendo, nós estamos trabalhando, olha o estado, a situação que a gente está. A gente está criando toda uma trilha, todo um itinerário para que vocês se engajem e criem aprendizagem significativa, e a culminância é uma prova que é feita em 2 dias. Tá? A gente tem um final de semana que a gente tem que sentar lá para fazer 6 horas, vocês fazem isso. Aí depois tem uma outra prova, num outro dia com uma carga que vocês têm que fazer mais 6 horas. Se pegar o meu dia, que é o dia das humanas, vocês fazem 45 questões de ciências humanas, 45 questões de linguagens e mais uma redação, numa tarde. E o teu ensino médio todo redundou nisso. A gente precisa rever todos os processos, inclusive o próprio Enem. E é o tipo de prova que, se você tiver um dia ruim, se tiver um dia nervoso, você pode acabar perdendo uma vaga na faculdade por isso. Não, é muito... Isso Desconsidera totalmente, o Enem desconsidera totalmente alunos com alguma deficiência, tá? Porque, por exemplo, um aluno que tem TDAH, ele não vai se concentrar numa prova de 6 horas. toda assim, contextualizada. Não vai, é humanamente impossível. Eu fui, antes de ser coordenadora, supervisora de ensino médio, e eu fazia todo ano o Enem, lá nos primórdios, né? E quando começou o Enem, eu comecei a fazer o Enem para ter a noção do que se cobrava dentro da escola e o que o aluno tinha que fazer. E aí lá, isso eu estou falando em 2014, 2015, bem na mudança do Enem, ali um pouco depois de mudar, antes até acho que 2010, não posso entregar minha idade, né, mas faz tempo, mas a gente já vem com esse processo do Enem muito distante, muito descolado da realidade há muito tempo. Quando se trocou do vestibular para o Enem, gente, era um horror dentro das escolas. Quem está dentro das escolas nessa época era, meu Deus do céu, a gente ensina matemática, mas não tem matemática pura e simples, aquela matemática, né? Teve que se mudar para as áreas de conhecimento, e aquela prova, as últimas que eu fiz, eram extremamente extensas. Quando tu chegava no final da questão, tu já não lembrava do início, então tu tinha que reler de novo. Os vestibulares estão voltando. Exatamente. Essa outra fase agora. A gente está vivendo porque as privadas já fazem os vestibulares, porque já estão adaptando a realidade do que se está
dentro da escola, e o Enem parou, porque são políticas públicas que demoram muito a mudar. Então a gente tem também, e cada mudança de governo para a educação é um problema, porque nós não temos políticas de Estado, a gente tem políticas de governo dentro do país. E enquanto a gente tiver políticas de Estado, políticas de governo, nós não vamos avançar, porque toda vez que muda o governo, muda partido, muda a educação. Algo inacabado. Exatamente, é sempre inacabado. Nós não Se vocês olharem para a história da educação, ela tem momentos de ruptura sem pensar, sem transição, assim, atropelados. E quem paga é os estudantes. Assim, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, a gente consegue, porque a gente já vivenciou essas mudanças na história e nós estamos aqui. É difícil? É complicado? Mas a gente consegue. Então, vocês, mesmo com toda a dificuldade que vocês podem ter no Enem, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir, vocês vão se formar e vocês vão, os que estiverem professores, vocês vão perceber isso que a gente está vivendo hoje. Porque isso não é cíclico, não vai acabar. Vocês, quem for se formar professor e vier trabalhar aqui, vocês vão estar com o mesmo discurso nosso. Porque ele é assim, toda vez que muda, só se tiver uma mudança muito profunda no país, nas políticas públicas, no Estado, para tentar organizar a educação, sendo que a educação teria que ter uma linha condutora, uma mudança bem pequenininha na educação, assim, uma linha que tu mude na educação, é um impacto gigantesco. Às vezes tu diz, eu vou mudar uma carga horária de história, vou passar de 1 para 2. Isso tem um impacto. E às vezes quem pensa a lei não sabe o que se passa dentro das escolas. E isso é uma crítica que eu tenho muito grande em termos de governo, de quem pensa a legislação. A legislação é feita num gabinete sem entrar, botar o pé dentro da escola, sem conhecer alunos, sem saber quem são os alunos, porque são pessoas que estão deslocadas há muito tempo da escola. Não sabe, não conhece aluno. E aí vem esse papel bonito assinado e diz, se implementem. Como? Não sei. Não tem dinheiro, não tem jeito para fazer. E vamos lá falar. Então, assim, primeiramente eu quero dar os parabéns para a professora e para vocês, né? Porque esse é um ato político, de cidadania, de formação do cidadão, né? Então, eu quero dar os parabéns. Agora, vamos também fazer um contexto assim, meio teórico, né, para que vocês todos entendam. Não sei se as professoras conhecem, o professor talvez conhece, o Stephen Ball. Ele construiu uma teoria que ela é tanto teórica quanto de análise de políticas públicas educacionais, né, que se chamam ciclo de políticas, né? Então, ali tem 3 contextos principais, que é o de influência na produção de uma política, a de produção de textos daquela política e depois tem a de prática, quando aquela política chega lá na escola. Então, eu fiquei escutando vocês e vocês falando muito do contexto da prática, né? Então, casualmente, assim, em 2015, quando estava sendo construídas as primeiras edições lá, revisadas e tal, da BNCC, que primeiro veio para o educação infantil e depois ensino fundamental, né? A gente já acompanhava, porque eu fazia doutorado naquela época, né? Então a gente já acompanhava nos nossos grupos de pesquisa. E aí a gente foi analisando, depois teve várias edições até chegar na final, e depois, por último, veio a do ensino médio, quando a gente se rebelou, né? Puxa vida, que mudança, né? Se era para ser uma BNCC de currículo toda regradinha, como é a do ensino fundamental, a do ensino médio não, ela ficou meio que por competências e tal, ela ficou aberta, né? Bom, até quanto a isso, até tudo bem. Aí eu fui estudar, né, o novo ensino médio na pesquisa, né, numa pesquisa de mestrado como orientadora, né, depois, agora em 2021, 2021 ainda estávamos na pandemia. E aí a gente foi estudar, e aí fizemos análise pelos contextos, né, de Ball. E a gente foi estudar primeiro o contexto de influência e de produção de textos das diretrizes e da BNCC do novo ensino médio. E nas influências, é a influência econômica, né, por isso que tu diz, né, uma política de governo, é um governo Temer, né, onde ele encomendou para o Banco Mundial, né, um documento que se chamava Um Ajuste Justo. Então, precisava dar vagas de ensino médio, né, pública,
para muitos estudantes, né, porque depois de uma determinada época, que eu já não me lembro mais, o ensino médio ele se tornou público, né, gratuito e tal, mas precisava dar conta, né, de pagar professores, tudo. Então, aí tinha lá, eu não vou saber decorar, mas assim, por exemplo, concursos de professor, não, é contrato em vez de concurso. Aí, certamente, que aí veio esses ajustes também, menor carga horária de determinadas componentes, determinadas disciplinas, né, porque precisava não pagar tantas horas para os professores e assim por diante, né. E a gente sabe que aqui principalmente no Rio Grande do Sul, tem muitos contratos e em Santa Catarina tem aqueles processos seletivos, né, que ainda dura 1 ano só e depois ele tem que fazer de novo um novo processo. Então, e aí, por exemplo, física diminuiu, né? Eu sou professora de física, né? Física diminuiu para uma hora semanal. Que tu consegue nem fazer uma revisão, até por causa do que eu acompanho os estagiários, né? Nem fazer uma revisão para prova tu consegue fazer nesse... Isso quando não tem feriados também. Desculpa te interromper, mas foi uma das questões que foi abordada. O fato dos professores terem que trabalhar o dobro. A gente estava falando um pouco com a nossa professora de física, aliás, e ela começou a disponibilizar material na plataforma, nosso professor de química também, na plataforma. E com isso, eles acabam tendo que fazer mais do que eles deveriam, porque eles não têm aula suficiente para fazer o que eles têm que fazer na aula. No extra turno. Exato. Perdendo... Isso acaba prejudicando muito eles. Inclusive, de acordo com a nossa pesquisa, eu tenho os dados aqui, vou puxar para vocês, acho que está aqui, né? 87% dos professores estão insatisfeitos com a diminuição da carga horária de matérias bases e o aumento das trilhas. E também a gente tem 80% tiveram que se adaptar para adicionar novas trilhas, que foi algo que a gente conversou antes, e 40% afirmam que o novo ensino médio prejudicou eles, principalmente na questão da vida pessoal, né? Porque isso acaba, o professor vai para casa para ficar com a família e acaba tendo que fazer coisa para a plataforma, para o aluno conseguir. Eles estão dedicando o deles para nós, alunos, porque eles não têm o tempo para fazer isso em aula, eles né? têm o tempo, tá? Deixa eu dizer, é pouco, mas eles têm. Hoje a carga horária do professor tem uma parte que é de planejamento. E dentro desse planejamento, 1/3 de planejamento que é para eles fazerem colocar trabalho na plataforma, para eles fazerem cursos, é destinado. Ainda é pouco? Mas tem. Então, se eles estão em casa, eles estão sendo remunerados para fazer isso. Então, eles não estão lá fazendo com a família deles. Se eles fazem no fim de semana, é porque eles não se organizaram durante a semana. Mas na teoria tem. É pouco? Mas tem. A gente tenta dizer que o novo ensino médio, Na teoria, no novo ensino médio, ele prejudicou mais ainda isso. Já era pouco tempo, ficou menor ainda, entende? Porque aí eles têm que Então, dar eles têm mais que- voltas para Exato, conseguir pra encaixar conseguir. essa nova carga horária, nessas E aí tem trilhas. questão salarial. Como o salário é baixo, às vezes ele pega aquela carga horária ali que ele não tem aula para dar aula em outro colégio, uma escola particular, por exemplo, umas horas, ou num curso, num SENAC, ou sei lá, né? Então, temos essa questão do salário baixo do professor. Sim. Então, a minha tese, né, ela foi baseada na formação continuada do professor, lá da época do PNEM, lembra? Né? O Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio, né, que foi lá nos 2014, 2015, né? Aí ele chegou para dar formação, dava até bolsas para os professores, né? Dava bolsa para os orientadores de estudo, né? Irem fazer a formação com a Unipampa ali que a gente fez a formação em toda essa região. Só que os professores, muitos, depois quando eu fui entrevistá-los, né, eles desistiram, porque eles disseram que as formações eram aos sábados, eram entre turnos, né? Então eles se sentiram muito, né, a formação era boa, mas ao mesmo tempo não comportava a carga horária dele. Dentro disso, né, do salário, que o professor também estava falando, a grande maioria da população trabalha 40 horas. E não é a realidade do nosso professor hoje. O nosso professor, às vezes, tem que trabalhar 60 horas para ter uma condição digna, né? Diferente, se tu pegar um médico que trabalha 40 horas, ele tem uma condição de vida super agradável. Um professor de 40 horas é assim, né? Paga os custos ali, né? Então a gente tem essa realidade que tem que mudar, mas isso é uma política de governo, né? De Estado, né?
Falando ainda em política, né, tem a política de valorização dos profissionais da educação, né, que eu também não lembro bem a data, assim, porque eu já estudei, mas ela tem, assim, por exemplo, a valorização pela formação, né, de dar cursos de formação, ter horários para formação, ter toda essa organização para momentos de formação, por exemplo, tal dia os professores não vão ter aula, então vão ser momentos de formação, aí traz um palestrante, isso aqui, momentos de organização das atividades também, de fazer projeto interdisciplinar. Tá? E isso aí já vai chegar na valorização pela gestão democrática, né? Onde o professor também tem a voz perante a gestão, né? Tem o grupo de... Né, a palavra dos alunos, como a gente está tendo aqui, a palavra dos familiares, né, do representante, a palavra dos professores, da gestão, né, esse momento. E aí a valorização da carreira, né? Um professor hoje ele não tem incentivo a mais de um pouquinho de aumento no salário de especialização. Já no município muitas vezes tem, né? Um mestrado, eu sei porque eu entrei num concurso de estado, né, e fiquei 2 meses, depois passei na Unipampa, né, e escolhi ir lá para a Uruguaiana, que eu moro em Pelotas, né, porque o salário era tão baixo, né, e o mestrado que eu já tinha pronto, ele dava R$50 a mais no meu salário. A gente passa trabalho, né? No mestrado e doutorado, né? Então quem é que, né, tu que está no mestrado, né, está terminando? Isso, ela é nossa aluna. Então, assim, é querer muito, né? E aí, agora a escola está dando não sei o quê, eu não posso ir à aula, né? Não dá aquele horário para o aluno estudar, né? Que a gente só fez aulas segundas e terças, né? Então, o professor, ele é bem massacrado. Assim, se vocês olharem o lado dos alunos que estão sendo massacrados, mas tem o lado dos professores que são bem... Acaba refletindo. E o quanto é importante esses espaços de falas, espaços de discussões, porque parece simples, mas vocês estão se empoderando de informações, empoderando os colegas de vocês de informações, porque vocês vão ocupar esse lugar de fala. Hoje é nós que ocupamos, mas daqui a pouquinho é vocês. E vocês vão estar fazendo as políticas públicas. E às vezes, hoje eu ocupo um lugar ali que você vai dizer, Marielle, tu é ligada ao governo, por que tu não muda? Porque eu não tenho autonomia de mudar. Ela vem de cima para baixo. Ela vem de cima para baixo, mas vocês talvez cheguem lá em cima. Então, quanto a gente tem que empoderar politicamente vocês de saber aonde que tem que mudar para chegar na escola. As cobranças na hora lá da eleição, isso, aquilo, né? Então, assim, é trabalhar a escola, né, com o cotidiano, né? Eu acho que foi assim, a professora está de parabéns, né? Uma professora de química, não sei se ela estudou políticas públicas, se ela é professora da Unipampa, né? De repente a gente tem aquelas aulas lá, aquelas cadeiras de políticas públicas, né? E dependendo dos professores, eles puxam bastante para isso. Eu já dei esse componente também, sou professora de física, mas eu sou muito da área da educação, assim. E isso aí também, aí quando vocês falam no Enem, né? Por exemplo, a Unipampa tá sobrando vaga. Às vezes não complementa e ela lança notas do ensino médio. Então, que vocês... Tem outras formas de ingresso. Tem outras formas de ingresso, porque os alunos hoje, eles não estão querendo estudar mais, eles estão querendo ir para o mercado de trabalho. E o novo ensino médio, ele vem com uma dos itinerários ali, que é a formação técnica e profissional. Mas também as escolas não estavam preparadas para atender. Falando com a Adriana agora, né, que vocês querem trazer um curso técnico para o noturno, né? Não sei se acho que é ela e o Ricardo que estão tentando, porque também não tem para o EJA, não tem mais alunos e ninguém quer estudar, quer ir para o mercado de trabalho, seja ganhando pouco ou não, né? Eu vou falar um pouquinho da minha formação lá também do ensino médio. Eu fiz o meu ensino médio técnico, que hoje é o IFE, né? Na época era a Escola Técnica Federal de Pelotas, que era o grande apelo do governo e até por exemplo, dos países internacionais, um grande apelo por mão de obra qualificada. E aí a gente
foi, né, iludido ali, cursos técnicos, turno integral, formação ótima, formação de conteúdos, por exemplo, tinha 4 aulas semanais de física, 4 de matemática, muito português, né? Tive uma formação ótima. Fui para o mercado de trabalho, meu marido também foi para o mercado de trabalho. Daí a pouco, crise econômica, fecham-se as empresas. E a gente não tinha por onde sair. Eu tinha um curso de edificações, trabalhar com construção civil naquela época, né? Aí dei a volta por cima, fiz uns cursos de corte e costura, aí fui fazer uma empresa de confecção, e dando sempre com a cara... Lá pelas tantas, fazia 25 anos de formada, eu fui fazer um cursinho pré-vestibular e fiz vestibular e escolhi o curso de física, né? E fui, né, mestrado, já trabalhando logo em seguida de formada, e bolsa de iniciação científica, onde eu conseguia pagar minhas despesinhas. Então, assim, o ensino superior para mim me deu o up, né? E depois, com o mestrado que eu fiz, consegui passar no concurso da Unipampa, né? Depois fiz o doutorado trabalhando. Então, hoje estou aqui, né, formando professores, mas eu digo, não desisto no ensino superior. Tá? É uma carta na manga, mesmo que vocês queiram abrir uma empresa né, como empreendedor e tal, mas é uma carta na manga que vocês têm e seguir estudando. E vai ter uma ampliação dos cursos técnicos, tá? Porque, como a gente está falando, é política. E a política muda conforme a necessidade e os interesses. Não é um pensamento organizado para frente, é um pensamento de agora, de hoje. Vai ter uma ampliação muito grande dos cursos técnicos. É bom? Excelente. Mas não é porque tu fez um curso técnico que tu para. Faz o curso técnico, mas segue. Tu vai ter esse imediato, porque o que acontece? Tem escolas que têm cursos técnicos que tem fila de gente para já contratar os alunos, tá? Então eu pego assim, escolas, eu tenho uma escola em Caçapava, que é a escola Rubens da Rosa Guedes, que é a ITERG, que a gente chama lá. Ele é um curso de agropecuária, tá? Os alunos saem técnicos em agropecuária. A gente trabalha com os alunos para quê? Lá no final do curso eles fazem TCC, eles fazem apresentação de trabalho, tem toda uma pesquisa para que eles sejam encaminhados para a universidade. Porque o mercado de trabalho está batendo na porta todos os dias para roubar os nossos alunos, para levar para o mercado e eles não irem para a universidade. Então, isso existe. Então, o aluno que é mais imediatista, quer ganhar o dinheiro mais rápido, ele vai para o mercado de trabalho. Mas tu ir para o mercado de trabalho não quer dizer que tu deixe de ir para a universidade. Vai dar mais trabalho? Vai, porque a gente vai ter que ser Um dos maiores motivos para a gente também ter criado esse podcast, essa ideia, tudo isso, é justamente porque a gente quer seguir para a faculdade, a gente quer ter um ensino superior e a gente quer que outras pessoas também consigam isso. E é por isso que a gente está aqui, para falar sobre o que a gente está enfrentando com o novo ensino médio, que está dificultando esse nosso caminho. Então, é por isso uma grande ideia, né, é para isso também, né? Até porque, por exemplo, o mercado de trabalho um mercado que está sempre querendo pessoas novas, querendo pessoas mais jovens. Então tu vai envelhecendo no mercado e tu vai ficando. Eu vou deixar outra pesquisa para vocês aqui, tá? Façam uma pesquisa por que o mercado de trabalho quer pessoas jovens. Vocês vão se apavorar. Por que não querem mais, né? A gente que tá ficando mais velho, né? Não, e se tu constitui uma carreira ali, automaticamente o teu salário vai aumentando. Chegou novo, e eles pedem muito os estagiários pelo CIE. Claro. Né? Que aí nem carteira assinada tem. Tem, isso. É uma desvalorização de todo o trabalho, né? Nesse assunto, dentro das disciplinas ali, as disciplinas são reduzidas, muitas vezes a gente tem atividades pela plataforma, como os gurias falaram, e eu, por exemplo, não trabalho à tarde. E aí, como que funciona pra mim que estou na escola na manhã, e aí eu tenho que prestar atenção na minha aula, porque eu vou ter uma aula só na semana daquela disciplina, eu olho, presto atenção na aula, entendo a disciplina, e para fazer atividade, eu só chego em casa à noite. Então, ontem mesmo fiquei até as 2 da madrugada fazendo uma atividade do colégio, para vir hoje aqui às 6 horas da manhã. Sim. Acordar às 6 horas da manhã para vir pra cá. Mas assim, é uma opção tua. Sim, claro. É uma opção tua. Minha. Mas eu digo, por exemplo, de questões financeiras, porque eu estou numa escola pública. Para muitos não é uma opção. Para ele é uma opção, mas para muitos não é. É uma questão econômica que o país vive, né? Que às vezes a pessoa se obriga a trabalhar
mais rápido, mais precocemente, antes de entrar numa universidade, antes de ter uma formação, porque precisa. Então, precisa, exatamente. Então é difícil. E aí, muitos dos casos, e aí vocês conversam com grande parte de professores, a grande maioria teve que trabalhar, sim, estudar, e na universidade vocês veem muito isso, as pessoas chegam cansadas, desistem às vezes dos cursos, porque não aguentam, porque tu não pode parar de trabalhar, porque tu precisa do recurso e tu não aguenta o cansaço físico de estudar, mas tem que ter coragem, não pode desistir. E talvez tendo uma regularidade nessas horas-aulas, talvez teria necessidade de eles mandarem essa atividade na plataforma? Tem que ter ampliação de carga horária, ampliou, né, a carga horária para 1.200 horas, ficou mais pesada. Porque realmente tem matérias nossas das trilhas que não tem a necessidade de ter 3 ou 4 horas aulas na semana. Posso citar um exemplo? A gente tem aula de estatística e estatística está dentro da matemática, a nossa trilha é de exatas. E eu não vejo necessidade da gente ter uma trilha, duas aulas por semana de estatística, sendo que a gente podia ver isso em algumas aulas de matemática. E não somente... Não é algo tão... Sim, não somente pelo horário ou por ter aulas, mas porque muito do que a gente aprende vem muito da relação professor-aluno também. Então, quanto mais professores a gente tem, mais complicado a gente realmente manter uma relação boa e eficaz, porque... Por exemplo, sim, a gente sente mais engajamento, a gente tem mais engajamento, mais vontade de aprender quando a gente tem uma relação boa com os professores. Mas às vezes é difícil manter relação boa com professores que nós temos uma aula por semana, ou professores que... No caso de vocês, segundo ano, são 19 disciplinas, né? 19 componentes. E aí a gente tem, por exemplo, uma aula da história na sexta-feira, é a segunda sexta-feira consecutiva que nós não vamos poder ter. Ou às vezes, por exemplo, por clima, a gente acaba faltando. Claro que já é uma coisa mais opcional, mas por questão de feriado, por exemplo, a segunda aula, então a gente está tendo 2 aulas no mês, nesse mês. Eu queria fazer uma pergunta em relação à pesquisa que vocês fizeram. Ele falou da questão do trabalho. Na pesquisa vocês fizeram a questão do turno integral, né? Do ensino médio turno integral. Como é que deu o resultado em relação a isso, levando em conta que os alunos do ensino médio, a maioria trabalha no turno da tarde, né, para complementar a renda familiar, e muitos desses que trabalham não têm bolsa do governo, não tem ajuda do governo, né, para manter os estudos. Como é que os alunos veem a questão do turno integral? Nós não chegamos a falar sobre as trilhas, porque não era uma coisa que a gente tinha um conhecimento muito amplo ainda na época que a gente começou o projeto. Sobre as trilhas não, sobre o turno integral, desculpa. A gente não chegou a falar sobre isso. O foco foi o novo ensino médio. Foi as trilhas mesmo. Vamos ter outro podcast integral, que tá batendo a nossa porta. É uma curiosidade assim, que a gente tem até a gente fez aqui da escola um questionamento assim, através do formulário com dando alunos minha e pais, opinião, assim. Olhando do que eu vejo dos alunos em volta, eu acho que é algo que não está sendo visto de uma forma boa, principalmente para as pessoas que trabalham à tarde, que muitas vezes, considerando o que acontece na vida dessa pessoa, pode até ter que largar os estudos por questão de ter que evasão. trabalhar. Aí aumenta as taxas da evasão escolar. Além disso, tu vê que grande parte vem para ter na renda familiar realmente o dinheiro. Então, para a pessoa que vai fazer o turno da escola integral, não é válido, eu acho. Ou ela muda para outra escola, ou ela acaba tendo evasão escolar. Justamente porque eles falaram, né, do mercado do trabalho, e a gente sente isso, principalmente até na EJA, né, que muitos se matriculam para poder ter um vínculo com o estudo e conseguir um contrato, e as empresas preferem essa mão de obra porque não cria o vínculo empregatício. O que é provável que aconteça é o aumento das taxas de evasão escolar, porque as pessoas... Questão de necessidade mesmo, sabe, de trabalhar. A gente debate muito sobre a exaustão, né, dessa carga horária maior, porque a gente sabe, né, é exaustivo ficar o dia inteiro, assim, na escola. Eu já me sinto particularmente cansada em ficar a manhã inteira, às vezes. Então, às vezes a gente não dorme direito o dia, mas realmente ficar o dia inteiro é uma coisa cansativa, além de todas as outras questões. E encerrando aqui mesmo, muito obrigada, tá, por vocês comparecerem. É muito importante, o projeto se tornou uma coisa muito importante pra gente. Sim. A gente poder dar essa voz. Muito obrigada pela oportunidade, né, por poderem disponibilizar o tempo de vocês pra vir. E é isso, então. Muito obrigada. Muito obrigada por terem vindo.